Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos continuar o nosso estudo na primeira carta de João. Ontem nós fizemos uma introdução sobre a carta e também sobre o aspecto geral do que estava acontecendo a esses irmãos, esses cristãos que leram esta carta antes de nós. Se você não acompanhou o vídeo de ontem, para você não ficar perdido, nós temos esse vídeo aqui na nossa página, é só você descer um pouquinho aí e procurar o vídeo de ontem, e também esse vídeo está disponível, né, o vídeo de ontem, no nosso canal no YouTube. É só você procurar lá no YouTube Igreja Presbiteriana de Blumenau, com aquela logomarca da nossa igreja, né, a arvorezinha branca no fundo verde, e lá você pode assistir o vídeo de ontem, da nossa introdução. Então, não tem como você ficar perdido, né? E nós vamos hoje, então, iniciar o primeiro capítulo de 1 João. Então, vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Já disse ontem, né, e repito, essa ideia de carta, epístola, são termos sinônimos, né? Tanto faz você falar carta ou epístola, é a mesma coisa, mas alguns dizem que carta seria um escrito mais comum e epístola um escrito mais formal, né? Enfim, tem gente que discute até o diâmetro do caroço da azeitona, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Então, para ganhar tempo, eu vou ler o versículo e já farei o comentário. 1 João 1:1. Farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma versão da Bíblia com um português um pouco mais contemporâneo. Então, diz assim, versículo 1 do capítulo 1 de 1 João. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Bom, logo o versículo 1 se difere das demais cartas, como eu já havia dito ontem, que geralmente ela inicia-se com um pré-escrito ou com uma saudação, tem uns votos, tem recomendações, geralmente nomeia algumas pessoas, né? Então, 1 João foge um pouco dessa característica comum das cartas. Se você ler, por exemplo, Efésios, Gálatas, 1 Tessalonicenses, Colossenses, enfim, você vai notar essa diferença, porque 1 João é como se fosse uma exortação, como se fosse uma admoestação, ou uma série de lições que o apóstolo faz àquela comunidade, é enviado, né, ainda de maneira escrita, como se fosse um sermão escrito, que vai ser lido para as comunidades que estavam passando por aquela dificuldade que nós apontamos na última aula, que era a heresia dos dissidentes da comunidade, aquele povo que estava deixando a verdadeira fé e afirmavam, entre muitas coisas, que Cristo não tinha vindo como carne, que Cristo nunca teve um corpo humano de carne. Tá? E o versículo 1 aponta lá para João. Lembra que eu falei que o evangelho de João está estritamente ligado com a sua primeira carta? Então, parece que nós estamos lendo o início do evangelho de João. Isso é proposital nessa ligação. Então, o versículo 1, fazendo esse paralelo lá com João capítulo 1, vai falar acerca da palavra da vida. A palavra da vida aqui se refere a Cristo e toda a mensagem dele, que existiu desde a criação do mundo, ou seja, a eternidade, né? Cristo é a fonte de vida eterna, mas ele é eterno, né? Cristo não teve início, ele está com o Pai desde o princípio. E o testemunho pessoal do apóstolo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Então, o testemunho físico do apóstolo que esteve com Cristo, e o testemunho dele, que é transmitido à comunidade, é como se a própria comunidade recebesse o Cristo vivo, né? O testemunho do apóstolo. Nós estivemos com Cristo, Cristo vivo, então é o testemunho que a própria comunidade também recebe esta revelação física de Jesus. Ou seja, e se tocaram, e se apalparam, se pegaram em Cristo, é porque ele teve um corpo humano.
Então, o versículo 1 já deixa claro que esta carta vai combater principalmente esta heresia, né? A heresia que afirmava que Cristo não tinha tido um corpo humano, chamado docetismo, né? De um grupo que havia misturado filosofia grega com religiões de mistério gregas, né? Com gnosticismo e etc., com um pouco de cristianismo, e tinham fundado uma seita estranha. Então, o versículo 1 já é um tratado teológico, né, por si só. Um Cristo que é eterno, que é a palavra que traz a vida eterna, falando lá de João, e mais, esta palavra foi vista, foi ouvida e foi tocada, ou seja, o Cristo que realmente se fez homem, se fez carne. Versículo 2. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Então, a manifestação de Jesus Cristo apareceu, foi manifestada, né? O Cristo é o Deus manifesto, Deus encarnado. Então, mais uma vez, nós a vimos. Então, esse testemunho pessoal, e o nós refere-se a todo o corpo apostólico, bem como aqueles discípulos que tiveram esse contato físico com Jesus. Então, é o testemunho de todos os discípulos de Jesus, e principalmente daqueles que acompanhavam João, né? Então, esse testemunho físico é importante, porque eles estavam exatamente dizendo que Cristo nunca veio com um corpo humano, né? Os hereges aqui que tinham saído desse grupo de cristãos que João direciona essa carta. Alguns vão defender que esta carta vai para a Ásia Menor, enfim, mas é difícil você dizer qual era a comunidade específica que recebeu esta carta, mesmo porque ela acabou girando em todos os grupos cristãos do passado, que ali por volta do ano 100 depois de Cristo, sofriam com estas investidas das heresias gnósticas, né? Nesse caso o docetismo, que era exatamente essa ideia do Cristo que não veio como carne, né? Tinha só um corpo aparente, como se fosse um fantasma, algo assim. É complicado. Então vamos lá. O versículo 2 fala do Cristo que estava com o Pai, ou seja, a vida eterna que estava com o Pai. A vida eterna que se refere a Cristo, né? O Cristo que é eterno. Se ele é eterno, o Pai é eterno, ele está com o Pai desde sempre, e que nos foi revelado. Então, o anúncio, a mensagem, o conteúdo da carta é relembrar a ortodoxia cristã, a verdadeira doutrina cristã, acerca de Cristo, acerca da salvação, da comunhão, do pecado, do perdão e etc. Versículo 3. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Olha que interessante, esta insistência. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos. Então, há em todo momento esta ênfase, já no início da carta, desta exortação, esse discurso em forma de carta que é enviado a essas comunidades, tratando de maneira muito incisiva. Cristo foi visto, foi ouvido, foi tocado. Ou seja, a experiência pessoal de João, dos discípulos, dos autores, do autor, etc., desses escritos joaninos e destinados a estas comunidades, é claro, o testemunho é: nós estivemos, nós vimos, nós tocamos, em detrimento do quê? Daqueles que estavam criando uma falsa doutrina, sequer estiveram com Cristo. E agora vai usar também a ideia da comunhão, assim como nós estejam unidos conosco, em comunhão conosco, assim como nós estamos unidos em comunhão com o Pai e com Cristo. É interessante notar essa questão de comunhão, ter em comum, né? A palavra grega koinonia pressupõe pessoas que têm tudo em comum, que partilham a sua vida em comum. Então, o termo comunhão vem de comum, de koinonia, né? Essa ideia de pessoas que partilham tudo em comum. Provavelmente esse grupo dissidente, eles discordavam dessa ideia da comunhão, mesmo porque eram dissidentes, tinham saído, né, desse grupo de cristãos aqui. E agora há uma explicação da comunhão muito importante, que é essa ideia de estar-se junto com a comunidade, estar unido na comunidade, também nos une a Cristo, nos une a Deus. Não somos cristãos isolados.
Então, nós temos aqui um aspecto interessante, né? A fé cristã, ela se desenvolve na comunidade, na comunhão, entre pessoas. Não tem como eu fazer comunhão comigo mesmo, né? Comunhão pressupõe pelo menos mais uma pessoa ter em comum. Então, a importância da comunhão provavelmente é algo que estava sendo negligenciado por esse grupo de hereges, que tinha saído desse grupo de cristãos e fundado essa heresia, essa seita, esse grupo que já não guardava mais a simplicidade, a seriedade, a essência da doutrina de Jesus Cristo. E estar unido com a comunidade também significa estar unido com o Pai, né? E quem se aparta disso perde essa comunhão. Então, à medida que você abandona a comunidade, a comunhão com a comunidade, parece também que uma das implicações é você estar distante desta comunhão com o próprio Deus. É fato que a igreja, enquanto instituição, é uma instituição falha, que erra, que peca, que falha, é administrada por humanos que são pecadores. Mas um aspecto muito importante da salvação é que ela não se desenvolve individualmente. Cristo salva pessoas individualmente, mas esse desenvolvimento da salvação se dá na comunidade. Né? Você não vive aí trancado dentro de uma bolha. E por mais que a instituição seja falha, é muito estranho pessoas que pensam que não precisam frequentar igreja. Ah, eu não preciso ir à igreja. Isso é muito estranho a todo o Novo Testamento. Isso é muito estranho, essa coisa de que eu posso ficar em casa e não preciso, que eu faço parte do corpo de Cristo, mas não vou a nenhuma comunidade. Isso é estranho, isso é estranho. Aliás, era uma das heresias afirmadas por esses cristãos, que já não eram mais, que tinham sido saído da comunidade de João aqui e estavam pregando uma série de heresias. Então, crente que fala que não precisa ir à igreja, cristão que fala que não há necessidade de estar ali reunido com os outros irmãos, olha, é uma meia-verdade, logo é uma heresia. É óbvio, a salvação é individual, mas o desenvolvimento dela se dá no corpo, a ponto de João usar uma linguagem bem rígida, dizer que essa união no corpo também é o que nos une com Cristo. Então, tem que participar da igreja. É perfeita? Não é. Por quê? Nós somos imperfeitos. Nós somos seres imperfeitos. Versículo 4. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa, ou para que a alegria de todos eles, do corpo apostólico, das pessoas que escrevem a carta, os discípulos de João, enfim, etc., mas da própria comunidade. E se a gente lembrar, isso é um tema muito comum lá no Evangelho de João. No João 15, né, é exatamente para que a alegria de vocês seja completa, né? É muito comum esse termo em João, para que a vossa alegria seja completa, para que tenhais alegria, e etc. Né? Então, crer em Cristo, na simplicidade do Evangelho, nas bases da doutrina cristã, é motivo de alegria. Enquanto esse monte de seita, de heresia, de misturas da fé cristã com filosofias e um monte de coisas estranhas, traz infelicidade. Então, o versículo 4 é para mostrar essa ideia, que a simplicidade do Evangelho e a clareza e a pureza do Evangelho e da doutrina de Jesus e da salvação é o que realmente traz alegria. Escrevemos isso, escrevemos o quê? Esta carta. Então, um dos motivos também desta carta era para restaurar a alegria que havia sido perdida nesta comunidade por causa dos dissidentes. Gente que sai de igreja para montar outra igreja, gente que sai da sua comunidade para montar uma outra comunidade, só por insubmissão, sem um motivo claro, é só para trazer infelicidade, para aqueles que saem, para aqueles que ficam. Esse negócio de rachar a igreja só traz dor. Então, a carta também vem com uma maneira de trazer alegria, para que a nossa alegria seja completa, relembrando que é a doutrina de Cristo, o evangelho simples e puro. Versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Então, agora vai fazer um contraste de luz e trevas. Para os religiosos, né, dessas religiões chamadas gnósticas ou gnosticismo, que eram religiões de conhecimento, que tinham uma série de influências de filosofias gregas e misturavam mais um monte de coisa, para eles o conhecimento era a luz.
Para eles é assim, um indivíduo, quanto mais conhecesse, tivesse maior conhecimento desses mistérios religiosos, conexões com natureza, domínio da sua mente, domínio da sua alma, etc., eles alcançariam a luz. Então, para eles, a luz é o conhecimento. E aqui o texto fala que a luz é Deus. Deus é luz. Deus é luz. O ensino de Deus é luz. O que a Escritura revela acerca de Deus é luz. E nele não há nenhuma escuridão, ou seja, não há confusão. Se por um lado essa doutrina dos hereges trazia confusão, divisão, era estranha ao evangelho, estranha ao ensino apostólico, estranha à tradição que foi transmitida pelo próprio Cristo e pelos seus apóstolos, havia extrema confusão. Na religião de Deus, na religião de Cristo, a clareza, a simplicidade. Deus é luz. Então, aqui já há uma indicação de dois caminhos a seguir. Ou segue-se a Deus, ou segue-se a escuridão. Não existe essa coisa de eu misturar. Vou dar um exemplo. O católico, que tem as suas doutrinas, tem o direito canônico, tem o catecismo da Igreja Católica, tem os ensinamentos, né, que vêm dos bispos, do Vaticano e etc., tem os seus manuais doutrinários. E o índio fala, eu sou católico, mas vira e mexe vai lá no centro espírita. Vira e mexe ele acredita naquelas doutrinas kardecistas. Então aí acaba misturando, eu sou católico, mas de vez em quando eu vou lá no centro espírita. E acaba aderindo às duas culturas, né, religiosas. E parece-me que o texto de João refuta um pouco isso. Olha, fora do caminho de Deus, fora do caminho da Escritura, o que há é treva. Ou é Bíblia, ou é Bíblia. Ou é Deus, ou é Deus. Ou é Cristo, ou é Cristo. Sabe por quê? Essa mistura gera confusão. Uma das funções da luz é mostrar o caminho, é clarear, é orientar o caminho. Então, a luz não é o conhecimento, a luz é Deus. Pelo contrário, esse conhecimento buscado por essas religiões estranhas aqui, desse grupo que havia deixado o cristianismo, né, na comunidade de João, traz confusão. Enquanto Deus é luz, é aquele que orienta o caminho de verdade. Se você sair à noite numa estrada escura com os faróis apagados, você vai sofrer um acidente. Então, quem está misturando doutrinas, quem faz uma salada na sua cabeça e junta um pouquinho de budismo com islamismo, com taoísmo, com baixismo, com espiritismo, com umbandismo, com presbiterianismo, com universalismo no reino de Deus, com catolicismo. Eu acredito um pouquinho em tudo. É como alguém que sai num carro à noite, numa rodovia escura, com os faróis apagados. Uma hora vai sofrer um acidente. Porque o que você tem que olhar é para Deus. Ele é o que orienta o caminho. Nele não há treva nenhuma, ou seja, nele não há confusão. Quando você segue o caminho de Deus, as coisas são claras. A Bíblia torna-se clara àqueles que seguem o caminho de Deus. Então, aqui essa ideia de luz e trevas. Versículo 6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Então, é exatamente, né, o paradoxo dessas pessoas, dos dissidentes da comunidade, né? Não adianta você dizer... Porque para esse grupo que sempre separa, eles estão mais com Deus com os que ficam, né? E exatamente o contrário. Eles diziam que estavam com Deus, os dissidentes, os hereges, mas na verdade andavam em trevas. Ou seja, dizer que está com Deus e viver uma vida que não condiz com aquilo que você fala, é o testemunho contrário, né? Não adianta falar. Não adianta falar. Você tem que viver e mostrar através da sua vida. Então, essa ideia de que você está unido com Deus, você fala que você é de Deus, mas a tua fé é uma salada religiosa, na verdade, o texto fala que nós estamos mentindo, com palavras e ações. Ou seja, não dá para misturar. Negar a ortodoxia de Cristo é andar nas trevas. Negar a ortodoxia de Cristo é andar nas trevas. Não adianta você dizer que está com Deus e viver de uma maneira que não condiz com isso. Agora o 7 complementa o 6. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. É interessante esse versículo 7, porque ele traz muitos elementos. A ideia de viver na luz, estar na luz,
como Deus está na luz, ou seja, permanecer em Deus, permanecer na sã doutrina, permanecer em Cristo, nos ensinamentos do Evangelho, ou seja, permanecer na pureza da palavra de Deus. Isto, consequentemente, leva à comunhão. Então, estamos unidos uns com os outros. Só há possibilidade real de comunhão entre os irmãos, aceitação, essa ideia do cristianismo enquanto família, enquanto estamos guardando os preceitos de Deus, estamos guardando a sã doutrina do Evangelho, estamos guardando aquilo que Cristo revela acerca dele na Bíblia. Enquanto guardamos isto, há comunhão, porque quando um pequeno grupo começa a não aceitar a doutrina que é bíblica, há confusão, há briga, há dificuldade. E agora ele vai linkar esta ideia de permanecer em Deus e na comunhão ao sacrifício de Cristo, a morte expiatória de Jesus. E aí ele aponta um aspecto da salvação que muitas vezes é ignorado, o ato comunitário da salvação. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado, lembrando, né, a obra de Cristo. Cristo é oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, né, em nosso lugar, morre em nosso lugar para nos salvar dos pecados, mas ligado à comunhão e esta permanência em Deus. Volto a reforçar o que eu já havia dito anteriormente. Nós não somos ilhas. Não existe essa coisa, ser cristão, mas não preciso frequentar a igreja. Ah, pastor, mas a igreja me decepciona. Claro que decepciona, é formada por seres humanos. Nós somos falhos, pecadores. Não existe nenhuma igreja perfeita. É óbvio que tem umas igrejas que, quando você usa a Bíblia para medir a doutrina delas, é muito claro que elas estão muito distantes da Escritura. Mas, mesmo as instituições que tentam ser extremamente sérias, são pecaminosas. Por quê? Nós somos homens pecadores, mulheres pecadoras que constituem. Então, é óbvio que a gente vai ter decepção, briga, problema e etc. Mas a negação de que eu tenho que participar de uma comunidade é heresia também. É pecado também. É erro também. E gera cristãos doentes. Por que não dizer mortos espiritualmente? Porque é na comunidade realmente que nós revelamos esta nossa salvação. E mostramos a dependência que nós temos uns dos outros. Então, é interessante João mostrar esse aspecto comunitário. Porque o grupo que estava saindo, o grupo dissidente, o pessoal que estava abandonando o cristianismo de verdade aqui para fazer essa salada teológica de religião, de mistério, como negar a encarnação de Cristo e com outra série de coisas, já não falavam de ter comunhão, já não falavam dessa importância de estar unidos, de estar juntos, de conviver uns com os outros, de dependermos uns dos outros. É óbvio, eles eram dissidentes. E o dissidente geralmente é assim, o cara que sai da igreja é o seguinte, eu tenho a razão e ponto, eu sei e ponto. E não aceita a opinião de ninguém. Todo mundo está errado e ele está certo. Né? E não tem o que fazer. E o que tem de cara chato, intolerante aí, meu Deus do céu, né? E é interessante que esses intolerantes, eles passam por 150 igrejas na vida deles e nunca encontram, né? Porque o problema não está na igreja, o problema está nele. Vamos lá, versículo 8. Ainda fazendo agora, pegando o finalzinho, né, da obra expiatória de Cristo. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. As religiões gregas, né, essas religiões estranhas aqui, gnósticas, que surgem no primeiro, segundo, terceiro século, tinham uma característica interessante de negar o pecado, de negar. É mais ou menos assim, quando misturava com o platonismo, então vamos pensar, a gente tem que lembrar um pouco do Platão aqui, né? O Platão não é um prato grande do Cebolinha, né? O Platão foi um filósofo grego, e dentre as suas várias contribuições filosóficas, para ele estava o chamado dualismo, mais ou menos assim. O que é alma, o que é espírito, ou seja, há algo perfeito em nós e muito bom, que ele chama de alma ou espírito. E o corpo, para ele, é a carne, o corpo é a prisão da alma, é algo extremamente ruim. Então, tudo que é carne, tudo que é corpo, tudo que é humano é extremamente ruim, extremamente impuro. Né? O corpo simplesmente é a prisão da alma. E para Platão, quando morre, aí vai lá para o mundo das ideias, que seria tipo um céu, né? A alma fica livre do corpo. Então, esse dualismo é muito complicado. Aí, o que acontecia quando misturava, né, essas religiões? Primeira delas, se a carne, se o corpo, se a matéria humana, o corpo humano, é tão ruim, como que Cristo, sendo Deus puro, poderia ter um corpo humano? Mas veja, é uma ideia platônica, né, e não cristã. E outra, né? Se há um cultivo do espírito e da mente,
Para essas religiões gnósticas, havia um momento em que eles se sentiam libertos do corpo, uma negação, né? Assim como se eles transcendessem o corpo. E daí falaram o quê? Na verdade, nós não somos pecadores, é o nosso corpo que é. Mas agora nós estamos vivendo espiritualmente. Nós vivemos uma vida espiritual. Então, nós não somos mais pecadores. Eles já estavam desunindo, né, o corpo da alma. O meu espírito aqui não tem pecado, eu não tenho mais. Porque eu estou me desligando do meu corpo, estou transcendendo. Que loucura, né? E agora João traz à tona revela esse aspecto meio platônico, né, meio maluco aqui da religião do pessoal, e diz o seguinte: se nós dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Ou seja, são pecadores, somos pecadores, todos nós, inclusive os dissidentes, mas eles negavam isso. Agora eles se julgam os puros e de fato não são. E aí ele traz à tona que nós somos pecadores, mas aponta o que nos purifica do pecado, que não é a busca pelo conhecimento, não é a negação da natureza humana, não é transcender e evoluir a alma, nos desprender daquilo que é terreno, do que é matéria, e cultivar a alma e sermos seres espirituais, ou como diziam os antigos, seres noéticos, né? Na verdade, o que nos redime é o sacrifício de Cristo. E o versículo 9 é um resumo do que nós lemos lá em Hebreus. Quando você lê Hebreus, somente o capítulo 9 e 10, Jesus se apresentando como sacerdote e como sacrifício que é apresentado a Deus para nos perdoar os pecados. Nós temos um pequeno resumo aqui de Hebreus nesse versículo 9, que diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, há um perdão, há um ato consumado, e essa limpeza aqui, que é a ideia grega aqui, né, do tempo grego, né, da gramática do texto aqui, né, da sintaxe, da morfologia do texto, esta limpeza é algo que continua. Então, nós somos perdoados e, aos poucos, nós estamos sendo limpos por Deus, né, a santificação. Então, somos pecadores e a nossa redenção vem por meio de Cristo e da obra dele na cruz, não por meio de adquirir conhecimento ou qualquer filosofia ou ideologia ou estilo de vida. É Cristo e ponto. E por fim, o versículo 10, se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, defender tal doutrina, que a nossa expiação não está em Cristo, mas que o homem se redime à medida que ele evolui a alma e nega o corpo, praxe dessas religiões filosóficas aqui, gregas, gnósticas, etc., é fazer Deus mentiroso, ou seja, uma ofensa a Deus e a palavra dele. Então, nós temos aqui nesse primeiro capítulo essa denúncia, né, desses hereges, por que a carta estava sendo escrita. Então, eles negavam que Cristo veio como homem, como corpo humano, por beber dessa fonte platônica que o corpo, que a matéria, que o corpo humano é algo ruim, extremamente ruim. Então, como Deus, sendo puro, santo, poderia ter um corpo humano? Então, veja, à medida que você abandona a escritura, a Bíblia, a fé, para ideologias filosóficas, psicológicas, ou qualquer outra coisa, né, reikis e qualquer outro tipo de terapias estranhas à escritura, estranhas ao bom senso teológico, você corre um sério risco, né? Então, à medida que eles adotaram o platonismo, né, que falava essa coisa dualista, como é que Deus pode ter um corpo humano se o corpo humano é tão mau, é tão ruim? E veja que é o extremo, né? Mas à medida que você nega isso, você se torna tão perfeito que você já não precisa mais de perdão de pecados. Como assim? Meu corpo é pecaminoso, mas meu espírito é puro, é salvo, é não sei o quê. Então, é essa coisa que nós não temos pecados, essa ideia da pureza. Então, isso também é denunciado. E essa dissidência também matava a igreja num sentido muito importante, que é a comunhão, que as pessoas estarem juntos, partilharem as suas vidas. E é interessante mesmo essas religiões de isolamento, né? O cara vai lá, se tranca e fica trancado lá e fica isolado do mundo, não tem comunhão com ninguém. Tem uns que fazem voto de silêncio, não tem comunhão nem entre eles. Estranho, porque 1 João defende esta comunhão e mais do que isso, fala que a salvação se revela, se desenvolve justamente na comunhão. O cristão não é uma ilha, né? Você pode até viver sozinho, trancado dentro da sua casa a vida inteira, achando que você não precisaria ir à igreja.
realmente a salvação não está ligada a isto, mas você vai viver uma vida muito infeliz, porque a felicidade vem justamente na prática da sã doutrina, mas também na vida em comunhão, a vida com a igreja. Então, assim, nós concluímos o capítulo 1 de 1 João, e amanhã nós veremos o capítulo 2.